Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Estamos no episódio 84, hoje é terça-feira, dia 9 de novembro e são, já agora dou a informação toda, 14h32 da tarde. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco. Eu estou bastante bem, estou bem disposta, já saí de manhã, já fiz o almoço, já estendi a roupa e agora aqui estou eu a gravar mais um episódio. E eu não sei bem sobre o que é que quero falar hoje, mas para ser sincera, eu partilhei convosco há uns episódios atrás o quão mal eu estava psicologicamente e o facto e obviamente o nosso estado mental afeta tudo o resto na nossa vida, e uma das coisas que afetou foi não só a minha produtividade, mas também o meu gosto e como é que eu ia te explicar? O querer fazer o podcast, estão a perceber? Porque às tantas, como eu estou tão embebida nesta realidade e na rotina que é não ter rotina e ser mãe e ter um bebê, e de repente as 24 horas do dia parece que foram encurtadas para menos de metade, que eu não sei o que falar para além disso, percebem? É um bocadinho difícil quando estamos tão dentro da nossa realidade e não temos grande tempo para consumir outro tipo de coisas a nível criativo e não só, mesmo experiências de outras, tipo, tudo o que nós fazemos na nossa vida tem um grande impacto para aquilo que nós somos, o que gostamos de falar, o que queremos partilhar, e o facto de eu não estar a conseguir alimentar essa parte da minha vida tem tornado muito mais difícil esta tarefa de partilhar coisas convosco também. E eu pensei seriamente, tal como vos disse há uns episódios atrás, ponderei fazer uma pausa no podcast, quiçá acabar com ele, ou enfim, vocês se veem, ouvem os episódios todos, sabem do que eu estou a falar. E é engraçado ver como as coisas acontecem. Eu sou muito, eu não sou uma pessoa de fé nem nada do género, eu não acredito que haja um ser superior, mas ao mesmo tempo que sou uma pessoa muito racional e meio científica nessas questões, eu acredito muito que as coisas acontecem por uma razão. E às vezes ponho-me a pensar sobre isso e talvez seja um escape para mim, uma forma de dar sentido às coisas, da mesma forma que as pessoas encontram na fé, na religião, na espiritualidade, encontram esse conforto de dar sentido ao que acontece. Talvez essa seja a minha forma de espiritualidade, de achar que nem tudo é um acaso, que nem tudo é uma coincidência, que se calhar há coisas que acontecem porque realmente têm de acontecer. E embora eu tenha recebido muitos comentários depois desse podcast a dizer que gostavam muito de me ouvir, que eu era uma boa companhia e que iriam sentir muita falta caso eu deixasse de fazer o podcast, e isso obviamente deu muita força, fiquei mesmo muito contente e com vontade de continuar com isto. Eu há uns 2 dias, foi ontem que eu vi a mensagem, embora tenha recebido há mais tempo, mas lá está. Eu não só recebo muitas mensagens no Instagram, como agora tenho muito pouco tempo para as pôr em dia, então acabei por ver a mensagem com uma semana de delay. Mas foi uma mensagem de um rapaz que conheceu o meu podcast há 2 ou 3 dias e começou a ouvi-lo desde o início. Então foi engraçado perceber que há alguém a ouvir os episódios que eu gravei daqui a bocado há 2 anos e que para ele são o presente agora, estão a perceber? E é engraçado ver essa relatividade do tempo. E depois também foi muito fixe porque não só as palavras que ele me disse me tocaram muito, como ele mandou a mensagem por voice. E eu não sei quanto a vocês, mas tudo que me permita ouvir a voz das pessoas, embora eu seja uma apaixonada pela escrita, obviamente, eu quando leio os comentários das pessoas, embora tenha um valor gigante para mim, é sempre uma coisa um pouco mais distante, porque nós vemos aquela fotografiazita de perfil da pessoa, vemos o nome, mas como é uma quantidade muito grande de pessoas que nos mandam mensagem, que me mandam mensagem a mim, por mais que eu tente ter um contacto minimamente direto e pessoal com toda a gente, é praticamente impossível. Então quando alguém, e já aconteceu várias vezes, se bem que esta mensagem
mensagem em específico tocou-me particularmente, mas já aconteceu várias vezes as pessoas mandarem mensagens super queridas a dizer o quanto gostam do meu conteúdo, que eu partilho, ou de mim, ou da parte de mim que eu demonstro, pronto, e fazerem-no por voice, e é sempre uma sensação muito fixe, porque conseguir ouvir as vozes de quem me ouve, de quem dá atenção àquilo que eu partilho, perceber os sotaques das pessoas, não sei, é uma ligação muito mais pessoal, não sei explicar bem, mas aquela mensagem que eu recebi daquele rapaz a dizer que tinha ouvido um episódio em específico e que aquilo lhe tinha arrancado um sorriso numa altura em que ele estava mesmo a precisar, e perceber que às vezes com partilhas que para mim são muito simples e talvez até mundanas, consigo de certa forma calmar o coração de alguém, ou fazer com que ela passe um bom bocado e se esqueça dos problemas, ou que faça com que as coisas que eu partilho façam as outras pessoas pensar. Às vezes, quando nós estamos deste lado e não temos muito feedback, se bem que eu não posso de todo queixar-me disso, eu tenho sempre imenso feedback, e em termos de engaging, que vamos falar assim por termos de redes sociais, eu, embora não seja de todo uma influencer grande, eu não tenho grandes números em termos de seguidores, eu tenho 40 mil no YouTube, tenho 20 mil no Instagram, e isso é considerado pequeno, é considerado pouco. Eu tenho percentagens de engaging muito grandes, porque as pessoas que me seguem interagem mesmo e comentam e partilham, e eu nem sei como agradecer o facto de vocês se darem esse trabalho e esse tempo de darem o feedback, de dizer o que gostaram, o que não gostaram, de partilharem as vossas experiências também. E por mais que pareça que eu não vejo, principalmente comentários de YouTube e de Instagram, eu leio todos. Vocês podem ter a certeza que eu leio todos. Eu não respondo a maior parte das vezes, porque ao responder eu sinto-me na obrigação de responder a todos, então às tantas eu acabo por não responder a nenhum, porque lá está, não tenho muito tempo e sinto essa obrigação de não responder só a algumas pessoas, então acabo por não responder a nenhum. Mas saibam que todos os comentários que vocês fazem nas minhas redes sociais eu leio todos, mesmo, juro. Quanto a mensagens diretas, às vezes é um pouco mais difícil, porque lá está, são muitas e são coisas que requerem muita atenção, e às vezes, já aconteceu várias vezes, eu abrir as mensagens sem querer e na altura não poder ler, e depois acabo por me esquecer. Portanto, se isso já aconteceu convosco, peço imensa desculpa. Mas isto tudo para dizer que recebi essa mensagem maravilhosa por voice de um ouvinte do podcast que me conheceu há 2 ou 3 dias, e isso fez com que eu ficasse com mesmo muita vontade e certeza de não querer acabar aqui com este projeto do Qualquer Dia é Muito Estranho. Por mais que eu sinta que neste momento sinto-me um pouco vazia em relação a temas a abordar, porque eu estou numa fase um pouco estranha, porque de um lado eu não tenho grande vida para além da maternidade, mas também não quero estar sempre a falar nesse tema, porque se até para mim às vezes é chato, quanto mais para vocês, que se calhar a grande maioria nem sequer se consegue identificar minimamente porque não está a passar pela mesma fase. Pronto, e sinto-me perdida porque não quero estar sempre a falar sobre maternidade, mas depois sobre os outros temas que eu sempre falei aqui, como o veganismo, o feminismo, a sustentabilidade, eu sinto que já falei de tudo dentro desses temas, estão a perceber? Sinto mesmo que já exprimi todo o meu conteúdo até ao tutano, e às tantas sinto que se eu vou falar sempre de alguma coisa vou-me estar a repetir, e eu não sei bem como dar a volta a isso. E se calhar talvez é uma fase, uma crise existencial que eu tenho agora nesta altura, mas a verdade é que eu já passei a fase de me sentir desmotivada ao ponto de não querer produzir conteúdo. Eu não vos consigo explicar. Eu fiz uma partilha, uma fotografia no Instagram há uns dias sobre isso, o facto de eu ter voltado para Lisboa neste mês de novembro, embora ainda estejamos meio cá, meio lá, ainda vamos ao Algarve outra vez daqui a uns dias, e enfim, mas o facto de já estarmos aqui um pouco mais estabelecidos e mais,
pronto, já estamos mesmo aqui, estão a perceber? Tenho feito foi do dia para a noite a mudança que isso fez no meu estado psicológico, porque embora eu acabe por ter muito mais trabalho aqui, porque em casa da minha família eu tinha a ajuda da minha mãe, por exemplo, para tratar da roupa, era ela que punha a roupa a lavar, a secar, que passava a ferro, era muitas vezes ela que trocava a casa de banho dos gatos e lhes dava comida e não sei o quê, e eu e o Ricardo só tínhamos de nos preocupar em cuidar de nós, cuidar do Duarte e fazer as refeições, pronto, até porque a limpeza da casa havia uma senhora da limpeza que lá ia fazer isso. E agora, pronto, tem de ser tudo eu e o Ricardo, somos só os dois a ter que limpar a casa, a arrumar, fazer a comida, tratar do Duarte, tratar de nós, ir às compras, tudo isso. Mas apesar de nesse sentido eu estar muito mais sobrecarregada, o facto de eu poder fazer ao meu ritmo, à minha maneira, na minha ordem de prioridades, e lá está, ter o meu cantinho e a minha rotina de volta fez com que tudo se tornasse mais leve e eu já não sou a mesma Bárbara que era há um mês atrás ou 2, percebem? Que estava mesmo muito, muito mal e sem... Como é que é de explicar? Sentia-me meio que encurralada. Porque, embora ainda continue a ser muito difícil fazer as coisas e arranjar tempo a fazer aquilo que eu quero fazer, ou que preciso fazer, ou que me apetece fazer, estou muito mais feliz porque tenho a minha casa de volta e faço as coisas à minha maneira e eu acho que isso é uma coisa que quando vocês se habituam a ter, claro, quando vocês vivem na casa da vossa família ou dos vossos pais desde sempre e obviamente não fazem as coisas à vossa maneira, regra geral, fazem de acordo com aquilo que eles querem e vos ensinaram e pronto, são eles que mandam. Quando vocês saem de casa e se habituam a ser os donos da vossa própria rotina, e depois têm que voltar atrás, custa tanto. E eu não fazia ideia, eu sabia que eu sempre dei muito valor a essa independência que eu consegui ter relativamente cedo, mas eu não tinha a noção de que perder isso me iria transtornar tanto. E por isso dou muito valor agora ao facto de ter conseguido ter isso de volta, por mais que seja de uma forma muito mais difícil, não é? Porque agora sou mãe e tenho um bebê para cuidar e embora tenha um bebê para cuidar não posso esquecer de tratar dos meus gatos, não posso esquecer de manter a casa limpa e arrumada e quem diz o Ricardo também, vocês já sabem, mas sim, isto para partilhar convosco o facto de eu estar muito melhor, muito mais contente, muito mais leve, e embora ainda não esteja no meu estado normal, pré-Duarte, sinto que estou cada vez mais próxima disso e obviamente eu nunca vou voltar a ser a mesma pessoa que era e isso provavelmente é uma coisa boa, mas é bom sentir que aos pouquinhos estou a voltar um pouco a mim e sentem coisas simples, como eu partilhei convosco quando estava mal. Uma das coisas em que eu comecei a perceber o quão mal eu estava era o facto de eu nem sequer conseguir perceber em termos de roupa aquilo que eu gostava e com o qual eu me identificava, ia às lojas e parecia que nada fazia sentido e que eu não gostava de nada, e enfim. Agora até nisso eu começo a sentir diferença e já consigo olhar para uma loja, olhar para uma peça e pensar, eu gosto disto, gostava de comprar, vou comprar e pronto. E são coisinhas simples, mas se vocês já passaram assim por uma fase em termos mentais e psicológicos difíceis, acho que se vão conseguir identificar com estas pequeninas vitórias e tornam-se muito mais conscientes destas pequeninas mudanças e agarram-se a essas pequeninas mudanças para terem esperança de que um dia vão voltar 100% àquilo que eram. E pronto, e era este o update que eu queria fazer e vou só aqui beber um bocadinho de água porque queria tocar um pouco, já que falei nesta questão toda das lides domésticas. Ai, desculpem. Eu sei que há pessoas que detestam estes sons de pessoas a comer e beber ao microfone. Eu também não sou apreciadora. Mas estava cheia de sede, portanto peço imensa desculpa. No outro dia, eu estava a ouvir um episódio do podcast da Bumba na Fofinha, que é o Fuso. De certeza que praticamente toda a gente conhece. Eu gosto muito desse podcast.
E ela falou sobre um tema sobre o qual eu já tinha falado com o Ricardo, mas acho que nunca tinha falado aqui, que é sobre... pronto, toca em questões de machismo, feminismo, igualdade de género e tudo isso, que é a infantilização dos homens. E eu acho que é uma coisa muito importante ser falada, lá está, porque eu acho que muitas das pessoas que não estão muito dentro daquilo que é o feminismo ou daquilo que é o machismo, acho que acabam por ver que esta luta pela igualdade de género tem como alvo, que vê como os maus da fita os homens, quando na verdade como é que eu ia te explicar? O inimigo não são os homens em si, e sim a forma como toda uma sociedade ao longo dos séculos tem sido construída, consciente ou inconscientemente, de forma a beneficiar os homens e a inferiorizar as mulheres. E obviamente eu não acredito que, claro que há sempre exceções, não é? Mas eu não acredito que a maior parte dos homens e dos rapazes que existem hoje em dia, que sim, continuam a ter ações machistas, a ter... como é que se diz? Chama bem a palavra em inglês. Beliefs. Valores? Pronto. A ter valores machistas muito incutidos no seu dia-a-dia e naquilo que acham ou não que é correto fazer, dizer. Eu acho que isso vem muito da forma como as pessoas foram educadas e eu não acredito que os homens sejam seres maléficos que pensam conscientemente eu vou fazer ou dizer isto para aquela gaja se sentir inferior a mim, porque eu sou melhor. Não, eu sei que a grande maioria das pessoas, dos homens, não agem e fazem as coisas com isso em mente. Mal seria, não é? O mundo acho que estaria 1000 vezes pior se assim fosse. Mas continua-se a perpetuar comportamentos que fazem com que certos valores machistas continuem a existir. E eu vou dar uns exemplos mais concretos, porque, por exemplo, vocês sabem que eu namoro com o Ricardo há 7 anos, fizemos anos de namoro há 3 dias e nós já vivemos juntos há 5 anos. E eu sou 10 anos mais nova que o Ricardo. E aliás, eu vou estar aqui a falar de exemplos do Ricardo e ele sabe perfeitamente que eu vou falar, eu pedi-lhe autorização, mas eu não quero de todo passar a mensagem errada de que o Ricardo é um gajo mega machista que não faz nada em casa, que está de papo para o ar enquanto eu faço tudo. Não é de todo. Nós temos as tarefas muito bem divididas, muito bem distribuídas e isto é um trabalho em equipa. Não sou eu a dona de casa e ele não me ajuda. Eu faço e ele faz, consoante quem tem tempo, consoante quem tem disponibilidade, vontade, energia, etc. Mas pronto, quero-vos apenas dar alguns exemplos simples de todo este machismo constitucional, ou seja, machismo que está nas pequenas coisas, que passa muito despercebido e que talvez só quem está um pouco mais informado sobre este assunto, mais alerta, mais instruído, é que consegue captar, porque lá está, estes comportamentos já são coisas tão antigas e tão incutidas na nossa sociedade que a maior parte de nós já nem dá por eles e tem de ser, eles só começam a ficar à vista depois de um certo trabalho de desconstrução das pessoas. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer, eu sou 10 anos mais nova que o Ricardo, ou seja, seria de esperar que ele com 10 anos a mais tivesse mais experiência em certas e determinadas coisas. Mas a verdade é que quando fomos morar juntos, tive de ser eu, por exemplo, explicar-lhe como se punha uma máquina de lavar roupa a funcionar. Quando ele já tinha morado sozinho muito antes de mim, percebem? Eu nunca tinha morado sozinha antes de morar com o Ricardo e, no entanto, fui eu que tive que lhe explicar isso, fui eu que lhe expliquei ou que lhe fui mostrando ao longo do tempo como cozinhar, como fazer as limpezas de forma correta numa casa de banho, que detergentes se deve pôr aqui e ali. Estão a ver esse tipo de coisas? Essas tarefas que ao longo dos séculos foram tão incutidas
às mulheres e que eram as mulheres as donas de casa e que o homem trabalhava na rua a ganhar o dinheiro para sustentar a família, chegava à noite já com o jantar pronto, que era a mulher que fazia, que punha a mesa, que levantava a mesa, que lavava os pratos, e o homem só chegava à casa, provavelmente punha a roupa de casa e ficava o resto do tempo a ver televisão até se decidir ir deitar, e no dia a seguir era a mulher que escolhia a roupa que o homem ia usar, porque nem isso eles eram capazes de fazer. Pronto, certos comportamentos, claro que de uma forma muito mais subtil, mas certos comportamentos dessa sociedade permanecem até hoje e notam-se nestas pequenas coisas. E eu já tive, e eu digo isto com o Ricardo porque obviamente é a pessoa do sexo masculino com que eu tenho mais contacto, mas eu tive contacto ao longo do tempo em que fui crescendo com outros exemplos disto. Por exemplo, eu tenho dois amigos de infância que são um rapaz e uma rapariga, que são irmãos, e a rapariga é mais nova que o rapaz. E eu lembro-me perfeitamente de quando eles por algum motivo tinham de ficar os dois sozinhos em casa, ou porque os pais que eram de outra cidade tinham de ir a essa outra cidade de longe durante uns dias, eles ficavam os dois sozinhos em casa. Isto numa altura em que se calhar eles tinham, tipo, o rapaz mais velho tinha tipo 14 anos e a miúda tinha 11 ou 12. A mim deixava muito perplexa o facto de serem dois irmãos, de o rapaz ser o mais velho, ou seja, supostamente mais consciente, mais maduro, mas quem ficava com a tarefa de cozinhar para os dois era a rapariga. E eu ficava muito confusa. Eu lembro-me perfeitamente de perguntar, perguntava-lhe a ela, porque ela era mais próxima a mim, mas porquê é que tens de ser tu sempre a fazer o jantar, as refeições todos os dias? Principalmente porque primeiro és a mais nova e segundo podiam perfeitamente um dia fazer um dia fazer outro. E ela dizia-me, não sei, os meus pais disseram que tinha de ser eu a fazer a comida porque sou a rapariga. E eu lembro, naquela altura que eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, eu ficar completamente estupefacta com essa resposta. E nessa altura eu nem sequer estava, de todo, eu devia estar tipo 10% instruída e desconstruída sobre este tema em comparação com o que eu estou agora. E já nessa altura a resposta que ela me deu chocou-me um bocado, gente, só por eu ser rapariga, embora seja bem mais nova que o meu irmão, sou eu que tenho a tarefa de fazer todas as refeições durante os dias todos em que os meus pais vão estar fora. E quem diz refeições diz também as limpezas da casa. Eles faziam os dois a limpeza da casa, mas as tarefas mais complicadas era sempre a miúda a fazer. E o irmão só tinha que aspirar, que era tipo o mais fácil. Percebem? E eu acho que esta infantilização dos homens, lá está, as mulheres hoje em dia reclamam do facto dos homens não saberem fazer praticamente nada do que são as tarefas domésticas. Obviamente isto está-se a desconstruir, não me entendam mal, eu sei que muitos homens, muitos rapazes hoje em dia já são completamente autónomos e fazem tudo em casa, mas ainda há muitos que não, ou há muitos casos como este que eu vos falei do Ricardo, em que não que eles não queiram fazer as coisas, ou seja, quando eu comecei a morar com o Ricardo, em momento algum ele me disse que não queria fazer limpezas, que não queria pôr roupa a lavar. Ele pura e simplesmente, até aquela idade, com 30 e tal anos, ele nunca tinha precisado de fazer, porque tinha tido sempre alguém do sexo feminino que o fez por ele e que nunca achou que era necessário ele aprender também, porque era homem. E por defeito o homem vai sempre arranjar uma mulher que saiba fazer essas coisas por ele. E há muito há muito uma coisa incutida na nossa sociedade de que ou seja, um homem tem a sua mãe, regra geral, até uma certa idade. E que durante esse tempo todo vai ter a comidinha feita, a casa limpa, a roupa lavada, sem ter que se preocupar. E que a partir do momento em que saia da casa da mãe, de ter essa mulher a cuidar dele,
vai passar a ter outra mulher, que vai passar a ser a sua namorada ou esposa, que vai continuar esse legado de perpetuar a falta de necessidade e intenção dos homens tomarem conta das suas próprias coisas e da sua própria casa. E às vezes também recai um pouco sobre nós, mulheres, o papel de não deixar que isso aconteça, porque às vezes é muito fácil, e eu própria às vezes sinto isso, que é do género, ok, agora dava-me jeito que a casa de banho fosse lavada, mas se calhar se for eu a fazer, como eu já sei fazer de cor e salteado, eu demoro tipo 10 minutos a fazer. Se for o Ricardo, ele não vai saber, vai-me perguntar qual é o detergente, qual é a esponja, como é que se faz, e se calhar em vez de demorar 10 minutos demora meia hora e pronto, e gasta-me energia, porque lá está, não vou estar a gastar energia física a lavar a casa de banho propriamente, mas vou estar a gastar energia psicológica a explicar-lhe como é que ele tem de fazer tintim por tintim. Isso por um lado é irritante, porque às vezes sentimos que somos mães dos nossos próprios namorados. Por outro lado, é muito importante dar-lhes esses mecanismos de uma vez por todas para não termos de continuar a ser nós a fazer tudo. Mas eu sinto que, regra geral, os homens e os rapazes têm uma grande dificuldade, mesmo quando já aprenderam e quando ultrapassamos esta fase de eles não saberem como é que se faz. Há outra coisa que acontece muito, que é a falta de iniciativa e de proatividade, e eu noto isto não só no Ricardo, mas em todos os rapazes praticamente que eu conheço, que é, sim, eles podem saber lavar a louça, sim, eles podem saber lavar o chão, arrumar a casa, fazer tudo isso, mas eles podem entrar numa casa que está de pantanas, que está super desarrumada, que está super suja, e eles nunca vão ter a iniciativa de, olha, isto está sujo, vou arrumar, vou lavar. Tem quase que ser uma iniciativa obrigatoriamente dada pela mulher e dizer, olha, isto está desarrumado, podes arrumar, ou isto está desarrumado, bora arrumar. Nunca parte deles. E eu acho que é uma coisa que obviamente eles não fazem por mal, mas que também não entendem o quão esgotante é para nós. E eu estou a generalizar, obviamente, eu estou sempre a referir isso, porque eu sei que há muita gente muito sensível nestas internets, eu sei que há exceções, eu sei que nem toda a gente é assim, mas regra geral, esse papel é dado à mulher, de, ok, tu não tens de fazer, mas pelo menos diz-me quando é que eu tenho de fazer. Eu não consigo, porque eu não tenho olhos na cara e não consigo perceber que este quarto está desarrumado e sujo. E isso esgota muito. E eu tenho sentido muito isso agora desde que o Duarte nasceu, porque obviamente o Ricardo está sempre super disponível para fazer tudo e mais alguma coisa. Mas tenho de ser eu a dizer, olha, podes ir fazer isto, olha, podes pôr as fraldas a lavar, olha, podes pôr não sei o quê a secar. E embora ele nunca reclame e faça sempre aquilo que eu peço para ele fazer, eu já lhe disse, tipo, ok, mas o facto de eu ter de me lembrar de te dizer para tu fazeres isto também me cansa mentalmente e psicologicamente, e eu já lhe disse, tipo, tu não és um sim, eu não tenho de te dar ordens para tu fazer certas coisas, tu tens consciência, discernimento, olhos na cara, e também devias ter a capacidade de analisar uma situação, um espaço e um contexto e conseguires perceber o que é que deves fazer. E isto é uma coisa muito geral no sexo masculino, porque desde sempre se infantiliza eternamente os homens, como se eles fossem pessoas com uma incapacidade tal, e eu, se fosse homem, eu levaria isto quase como um insulto, de acharem que uma sociedade inteira achar que eu não sou capaz de fazer certas e determinadas coisas só porque sou homem. Portanto, eu acho que está na altura, obviamente, claramente, de quebrar um pouco este ciclo e de tornar os homens seres mais autónomos e mais participativos. E por mais que hoje em dia, lá está, como eu vos disse, por mais que hoje em dia que seja cada vez mais normal e comum os homens terem um papel ativo nas lides domésticas, também é muito, muito comum eles só o fazerem depois de um sinal de partida da sua companheira.
E obviamente que isto é completamente diferente em caso de casais homossexuais, mas vocês percebem o que eu quero dizer, não percebem? E de certeza que conhecem alguém que o vosso pai, o vosso tio, o vosso avô, o vosso primo, o vosso amigo, de certeza que já conhecem alguém assim e pronto, olhem, não sei bem onde é que eu quero chegar com esta conversa, mas eu acho que é um tema muito importante a ser falado e a questionar-nos, porque está tão disfarçado e é este machismo constitucional que as pessoas... É constitucional? Agora fiquei com... Agora estou com dúvidas sobre o termo e se calhar estive a dizer errado o episódio todo. Deixem-me lá tirar aqui uma dúvida. Sabem, uma das coisas que mais me irrita nos podcasts é quando eu me engano em palavras, porque depois elas ficam aqui congeladas, erradas para sempre, enquanto podcast existir. E não estou a conseguir... Eu acho que é constitucional. Machismo cultural. Não, Ai pá. Desculpem este momento, mas eu preciso tirar isto a limpo. Neste momento vocês estão tipo a berrar a palavra certa, porque já se devem ter lembrado. Desculpem. Institucional. Ai, disse errado, peço desculpa. Machismo institucional. Entretanto perdi-me sobre o que eu queria dizer. Mas pronto, basicamente era o facto de, lá está, de haver estas coisas que são tão normalizadas há tanto tempo, há séculos, há milénios, que nós estamos habituados a vê-las acontecer a toda a hora e já nem as problematizamos. E está na altura de problematizar, porque estamos em 2021 e já passou essa fase de acharmos que certas pessoas têm certas tarefas obrigatórias só por terem um certo órgão genital no meio das pernas, quando isso significa zero sobre tudo, significa zero sobre as tarefas de alguém e significa zero sobre o género da pessoa em si, porque lá está, há todo um espectro de identificações de género e de papéis na sociedade relacionadas com isso, portanto... Ai, amigos, há alturas em que eu perco bué fé na humanidade, sabem? Quando começo a pensar sobre estas coisas e percebo que ainda há tanta coisa para mudar e sinto que nos últimos anos, não sei, sinto que há estes movimentos bem negacionistas e que problematizam tudo da forma errada. E eu tenho falado muito sobre isso com o Ricardo, principalmente com esta coisa do Covid e das vacinas. Tipo... Em que momento é que se deixou de acreditar na ciência e se passou a acreditar em teorias maradas do Facebook? E de pessoas... agora vou obviamente falar mais sobre a questão do Covid e das vacinas, mas por exemplo, pessoas a dizer que não querem tomar e que não vão levar a vacina porque não sabem o que é que está lá dentro e que vai fazer bem ao Covid, mas depois faz bem a outras cenas, mas depois tipo não pensam duas vezes sobre aquilo que comem. Se calhar à mínima dorzinha de cabeça toca de se enfrascar em Benurons e Ibuprofenes, que bebem 1 litro de Coca-Cola por dia e cenas assim. E eu fico bem tipo, se és como o Ricardo diz, para mim, alguém que seja contra a vacinação tem de ser contra a medicina no geral. E tipo, se partir uma perna, que se esfregue com plantas, porque se a medicina não é boa para umas coisas, também não é boa para outras. E, não sei. E se vocês são anti-vacinação, se vocês são negacionistas, amigos, eu tenho alguma dificuldade em lidar e compreender-vos. Portanto, o que eu peço é para vocês não se acharem mais espertos que toda uma comunidade científica. O mundo inteiro esteve unido para criar a fucking vacina, que sim, foi a mais rápida de sempre, porque primeiro a nossa tecnologia está mais avançada do que alguma vez esteve, e foi o mundo inteiro parado, concentrado num único objetivo.
E isso nunca aconteceu antes. Portanto, obviamente que os resultados seriam muito mais rápidos e muito mais eficazes. A vacina foi testada muito mais vezes do que a maioria das vacinas são. A única coisa que não aconteceu foi aquela experiência de vamos lá ver o que é que acontece ao fim de X tempo. Mas lá está, eu prefiro de levar com o vírus de uma forma controlada, que é a vacina. Para quem não percebe o contexto de uma vacina, todas as vacinas são levar com determinado vírus de uma forma controlada e segura para que o corpo crie anticorpos para conseguir e para aprender meio que o código daquele vírus para saber combatê-lo uma vez que ele entre no corpo de outra forma. Estão a perceber? Ou seja, eu prefiro levar com o vírus de uma forma controlada do que levar com o vírus louco e selvagem que me pode pôr entubada e internada durante semanas e meses a fios e deixar-me com sequelas para sempre. Ou seja, entre correr o risco de tomar uma vacina que em princípio tudo indica que é segura e correr o risco de levar com um vírus que eu tenho a certeza que não é seguro, eu prefiro tentar a minha sorte com a vacina. E eu espero que toda a gente que está a ouvir-me neste momento seja da mesma opinião e que já tenha a vacina em dia ou que já a tenha marcada. Obviamente, se vocês já foram negacionistas, já foram anti-vacinação, estão sempre a tempo de mudar. E eu sinto que é o grande problema de grande parte das pessoas que não querem tomar a vacina. Foi porque em alguma parte desta história se tornaram anti-vacinação e gritaram isso aos quatro ventos e às tantas, mesmo que já tenham percebido que talvez seja a melhor opção, já não têm coragem de se como é que se diz? Não vai faltar a palavra. De se autocontrariarem. Estão a perceber? Foi de género, ok, eu disse isto, agora ninguém me vai levar a sério se eu mudar de opinião. E não há problema nenhum em mudar de opinião. Mudar de opinião só prova de que as pessoas estão constantemente a evoluir, constantemente a informar-se. Portanto, se vocês já foram ou são anti-vacinação, ainda vão a tempo de virem para o lado certo da coisa. Porque sinceramente eu acho que enquanto toda a gente não for vacinada isto não vai acabar tão cedo. Estas novas vagas, estas novas pessoas que estão infectadas agora, a grande maioria é pessoas não vacinadas. E por mais que obviamente as pessoas fiquem tipo, mas vês, tipo, só os não vacinados é que estão a apanhar Covid, portanto se tu estás vacinada, porque é que estás a reclamar? Porque a cada pessoa nova que apanha o vírus é uma nova oportunidade do vírus mudar e se tornar mais forte e de tornar as vacinas que já existem obsoletas. Portanto, enquanto houver pessoas que não se vacinem, este risco vai continuar a existir e eu não vou estar descansada. Portanto, olhem, aqui fica a minha mensagem sobre este assunto e este episódio deu uma grande volta. Começámos com mensagens fofas sobre o podcast, passámos de raspão pela maternidade, fomos para o machismo e agora estamos em negacionismo, Covid e vacinas, portanto não se podem queixar de um episódio aborrecido, pelo menos espero eu. E estou a ficar cheia de ranho no nariz. E desculpem se eu fui demasiado gráfica, mas eu estou a tentar ao máximo não fungar, porque eu sei que há pessoas que detestam esse som. Na verdade, eu acho que ninguém gosta do som de pessoas a puxar o ranho do nariz para cima. Mas isso faz com que eu, a cada minuto que passa, fique com uma voz um pouco mais fanhosa. Desculpem, não consegui evitar. Porque eu não estou a conseguir respirar pelo nariz. Ai, juro. Porque é que eu tinha que ficar com rinite alérgica? De todas as coisas que eu podia herdar da minha família, tinha de herdar a rinite. Enfim, espero que vocês estejam bem. Já temos aqui... arroto. Olhem, este episódio está recheado de momentos fisiológicos nada agradáveis. Só me falta peidar, mas eu não vou fazer isso porque tenho respeito e vergonha na cara. Espero que vocês tenham gostado do episódio desta semana. E olhem, vou-me embora. Tenho coisas para fazer e gosto muito de vocês. Obrigada por todo o carinho, pelo feedback e tudo mais. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho.